12 horas, 1 minuto. Você de casa, muito obrigado pela audiência. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, o programa agora inicia uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado, os mais bem pontuados, segundo as últimas pesquisas. Nós vamos começar esta semana levando para você as propostas desses candidatos e começamos com o Francisco Praciano, que já está aqui com a gente do PT, é o nosso convidado para esse primeiro dia de entrevistas. É importante lembrar para você de casa que, assim como fizemos com os candidatos ao governo do Amazonas, também será nessa série de entrevistas. O tempo, a duração dessa entrevista será de 20 minutos. Teremos 3 sinais sonoros quando chegarmos aos 10, 5 e 2 minutos finais. Esse sinal ajuda o entrevistado a formular melhor a sua resposta e a levar até você com mais clareza as propostas. Também não será permitido nenhum tipo de acusação verbal contra os demais candidatos. E é importante lembrar que todas as regras dessa entrevista já foram tratadas com o candidato e seus representantes. A partir de agora, vou chamar a vinheta e está no ar mais uma entrevista especial para você que está aí do outro lado, que é eleitor e telespectador do Agora. Solta aí, Cristiano. TV em Tempo. Eleições 2014. Muito bem, 12 horas, 2 minutos, cronômetro na tela. Você que está nos acompanhando, Francisco Praciano, do PT, seja bem-vindo ao programa agora. O senhor é candidato ao Senado. Aliás, o Senado, para mim, é uma das mais democráticas instituições do nosso país e que representa muito bem cada estado. O que o senhor pretende, caso seja eleito, logo de imediato realizar no Senado? Amaral, de início eu gostaria de parabenizar a TV em Tempo pela oportunidade, por essa colaboração que dá com a democracia. E quero dizer que o Senado é a casa da República, né? O Senado é a casa dos estados, né? O povo às vezes não sabe, mas é difícil fazer essa diferenciação. A Câmara Federal é a casa do povo, que trata do dia a dia do povo, das leis mais ligadas às relações sociais, aos contratos da sociedade. E a casa chamada Senado é a casa que representa a República e os estados, ou seja, que trata mais dos interesses da República e do Estado. E com um detalhe, eu sou hoje deputado federal e a gente sente, e é muito claro, que a diferença básica entre o Senado e a Câmara para a atuação parlamentar é a questão da força. No Senado são menos senadores, o Senado, o grito tem mais eco, no Senado a relação com o Palácio é mais forte, a relação com os ministérios é mais forte e, portanto, com relação a isso, o senador pode ter alguns vértices, né? Um deles é ajudar o próprio Estado. O Estado do Amazonas, isso eu vou fazer, isso temos que fazer, mesmo como federal, mas com o Senado com mais força. Em relação ao Estado, as portas dos ministérios são mais abertas. Eu diria, brincando, que o senador pode chutar a porta do ministro, né? E, consequentemente, com um diálogo mais forte com o Palácio, a gente pode trazer mais recursos. E precisamos de recursos? Precisamos. Essa é uma atividade fundamental também no Senado. Precisamos de recursos do Estado do Amazonas para quê? Muitos recursos. Comunicação, por exemplo. Nós temos péssima comunicação de celular, péssima comunicação para a internet, e a comunicação melhorada no estado do Amazonas viabiliza, por exemplo, uma luta que nós temos que travar, tanto o senador como a bancada federal, como o próprio governador, para a gente melhorar essas comunicações. Já está previsto, até 2012, o lançamento de satélites estacionários em cima da Amazônia. São 2 satélites públicos, um em cima da Amazônia verde e um em cima da Amazônia azul, que é a parte do pré-sal, a parte do Atlântico. Tendo esses 2 satélites, nós podemos melhorar e muito a comunicação. Qual é a grande vantagem hoje? Focando em assuntos bem específicos. Saúde. A telemedicina é um serviço essencial na Amazônia em função das distâncias. No Canadá, há mais de 60 anos, a telemedicina funciona muito bem. Que o Canadá é um deserto branco. O nosso deserto verde, chamado Amazônia, precisa dessas comunicações para que a gente possa ativar tomógrafos, para que a gente possa ativar mamógrafos, para que a gente faça um suporte à medicina para os médicos generalistas que estão no interior, com suporte de especialistas que estão em Manaus. Então, uma grande vantagem da melhoria da comunicação, entre outras, é a saúde no estado do Amazonas. E um outro serviço importante, dadas as características da Amazônia, é a educação à distância.
Então, com a educação à distância, podemos levar para o interior qualidade da educação, podemos profissionalizar jovens e por aí vai. Então, essa comunicação é um grande investimento urgente na Amazônia. Portos, aeroportos, hidrovia, outro investimento, saneamento. Na Amazônia, somente 20% das cidades têm saneamento. Eu estou achando até muito, mas é um dado do IBGE. 84% das cidades... Isso centralizado nas capitais, né? Interior... Não, interior tudo. Todas as cidades estão 84% somente de saneamento. É outro investimento altíssimo. Nós estamos na pátria das águas e somente 34% das nossas cidades da Amazônia tem água, por exemplo. Um outro investimento interessante é a segurança, né? 31% das cidades da Amazônia tem um índice de homicídio maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Parece mentira, mas é um fato, é um dado oficial do próprio IBGE. E com relação à segurança, eu acho que tem uma coisa bem específica própria para o Senado, porque é mais ouvido, porque tem mais força, porque se comunica, tem diálogo maior com a presidência, com os ministérios, é a questão da presença das Forças Armadas na região. Nós podemos fechar a fronteira, que não é fácil, são 11 mil quilômetros de fronteira, e colocar estrategicamente aeronáutica, exército, marinha, em pontos específicos, nos corredores da Amazônia. Por que eu falo corredor? Que é através deles que entra a droga, é através deles que entra a arma, é através deles que se faz a biopirataria. Então, além de definir uma função específica das Forças Armadas para a Amazônia, a gente leva também com isso, por exemplo, a CISOS, as ações cívicas sociais da Amazônia para a região. Candidato, o senhor começou falando de comunicação e é bem interessante a sua abordagem, principalmente porque de uns tempos para cá o brasileiro passou a conhecer mais, prestar mais atenção no que acontece no Congresso Nacional e com o Senado não é diferente. E muita gente reclama de que o Senado acaba sendo um local para político velho, um cabide de político velho, sem ideia, sem atuação. E, em parte, isso é uma realidade. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para mudar isso, de alguma maneira? Não, eu acho que não tem caminho novo. O Senado é o Senado, o Congresso é o Congresso, e nós temos que, nessa função, representar o Estado. E no Senado se representa o Estado e a República, é o que eu estou te falando. O Estado do Amazonas precisa de muita coisa, nas comunicações, hidrovias, segurança. 42 cidades do interior do Estado estão precisando de agências oficiais, que não tem Banco do Brasil, que não tem Caixa Econômica, que não tem BASA, e nós precisamos implementar isso. Precisamos ter uma agenda pesada junto ao Ministério da Fazenda para colocar a agência no interior. INSS, só tem 25 cidades com INSS, com a agência do INSS. Nós precisamos de mais 40 agências do INSS no interior. Por conta da distância. É um estado diferenciado. Aqui não é um Piauí, não é um Ceará, que você pega um ônibus, vai ali na cidade vizinha e encontra o INSS. Vai ali na cidade vizinha e encontra um Banco do Brasil. Então o senhor acredita que é sendo um político produtivo que se enfrenta isso? Se a idade realmente, eu concordo que a idade não atrapalhe. Não, desde que haja produtividade. A idade, eu diria, é cabeça mesmo, não é idade física, exato, né? Exato. Eu sou um cara com 62 anos, me considero ainda queimando óleo 20, com toda a juventude para ajudar o Estado. Eu acho que é a cabeça, né? É o político velho. O que é político velho? É aquele que rouba, é aquele que participa de esquema, é aquele que não tem contato com a sociedade, não vê na sociedade uma fonte de inspiração, não tem medo da sociedade, não vê a vigilância, acha que pode tudo. Não. A democracia, quem pode é o povo. Se você pensa nisso, você já é moderno, você já não é mais velho, né? Não tem essa história de idade. Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, essa é uma parte da função de um parlamento do Congresso, ajudar o Estado e ajudar a República. Onde é que eu coloco a República? Ver a Amazônia, essa é uma luta de todos os amazônicos, todos os parlamentares amazônicos, que o Congresso diga para o mundo, para o Palácio, que a Amazônia tem que ser vista de forma diferenciada. Não podemos admitir mais desmatamento no nível que nós temos, porque estamos queimando coisa que o mundo cobiça. Nós somos uma região, o Amazonas... Qual a sua solução, por exemplo, para o desmatamento? Para o desmatamento, nós precisamos colocar, na minha opinião, Forças Armadas, junto com a Polícia Federal, fortalecidas na região em pontos específicos. Essa, na minha opinião, é o caráter mais... Reforçando as fronteiras, por exemplo, que hoje a gente tem a extração madeireira ilegal na fronteira ali com o Peru, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, que o peruano atravessa, tira madeira do lado brasileiro e leva para o lado peruano sem nenhum peixe, problema. Tráfico de pessoa, desmatamento, tudo isso são crimes que
que a gente vê muito facilmente na Amazônia. Entrada de drogas, entrada de armas, saída a biopirataria, estão consumindo, levando para fora da Amazônia produtos e essências e outras coisas que estão tirando da nossa riqueza. Quem pode fazer isso? Na minha opinião, o fortalecimento das Forças Armadas com leis específicas. A Força Armada, diferentemente dos outros estados, deve ter uma legislação que permita prender, que permita penalizar, que tenha mais liberdade para fazer essa vigilância. Eu diria, as Forças Armadas para a Amazônia não pode ser simplesmente uma Força Armada com aquelas obrigações constitucionais, mas obrigação constitucional de soberania do país e para a Amazônia com funções diferenciadas do resto do Brasil. Amaral, ninguém cobiça o Piauí hoje, ninguém cobiça a Paraíba, ninguém cobiça o Rio Grande do Sul. A cobiça está na Amazônia. O Brasil precisa aprender a cobiçar a Amazônia. E paciência, se a gente não fizer isso, estamos deixando de reconhecer uma região que faz um diferencial muito grande em relação aos demais países, em relação ao conjunto dos demais países. Candidato Praciano, a apresentadora Márcia Lasmar, quando chegamos a 12h12, tem uma pergunta também a fazer. Candidato, eu gostaria de saber como é que o senhor pretende integrar o interior à economia do Estado. Olha, uma boa pergunta e oportuna. Nós acabamos de aprovar a lei que prorroga a Zona Franca. Eu fico alegre, o Brasil fica alegre, o mundo fica alegre, mas nós temos que ser críticos. A Zona Franca de Manaus não se resguarda tão somente por uma lei, por uma PEC, pela Constituição. Quem mantém e quem vai manter o dinamismo da Zona Franca é o mercado. Hoje nós estamos num mundo globalizado, onde as fronteiras comerciais estão sendo derrubadas. E o que é que significa isso? Uma China, por exemplo, ou os tigres asiáticos, uma Coreia, hoje estão produzindo qualquer coisa a custo bem menor de qualquer lugar do mundo. Então, abre-se essas fronteiras, a OMC está vigilante em relação, a Organização Mundial do Comércio vigilante em relação a isso. A União Europeia, por exemplo, já está reclamando do Brasil a existência da Zona Franca. O Mercosul já está proibindo a criação de zonas francas no Brasil. A OMC está preocupada com as zonas de livre comércio, do Amapá, por exemplo, daqui de Tabatinga, do Acre. A OMC já está de olho nessa história de criar isenções ou áreas especiais de produção. Portanto, o que nós temos que fazer é aperfeiçoar a Zona Franca, mas principalmente, uma conversa que nós temos tido bastante com Braga, essa necessidade de criar uma alternativa à Zona Franca de Manaus. Nós temos mais 59 anos. 59 anos para aperfeiçoar o sistema Zona Franca, que não podemos perder, e 59 anos para criar uma economia baseada nas potencialidades regionais. E o interior nosso, obviamente, faz parte dessa integração, faz parte dessa criação de uma economia nova. O que nós estamos vendo hoje é um interior sem economia. Taquatiara, um belo no município, qual é a economia de Taquatiara? Tem porto para atrair um investimento? Tem aeroporto para atrair um investimento? Tem empresários que se atraem por uma cidade do interior? Tem porto e tem aeroporto, né? Não no nível que a gente precisa para atrair, para integrar. Mas já existe uma entregar a economia, mas é muito falha, muito pequena. Se nem em Manaus nós temos hoje uma logística boa, tu imagina nas cidades vizinhas. O que nós precisamos é brigar uma outra etapa para incluir todos os municípios da área metropolitana com os benefícios da Zona Franca, mas ao mesmo tempo criar condição de logística para tornar prático e tornar atrativo esses municípios para o investimento do empresário. Integrar o interior é uma necessidade. As riquezas são muitas, a logística é fraca. Podemos, portanto, pensar rapidamente em melhorar portos, aeroportos, hidrovias, melhorar as comunicações para que a gente possa brigar com mais firmeza pela inclusão dos nossos municípios da área metropolitana na Zona Franca de Manaus. Candidato Praciano, a gente vai acompanhar agora aqui na tela uma pergunta que vem do Nova Floresta, na zona leste da capital, por meio da Tatiana Sobreira, que lá é desenvolvido um projeto social, como o senhor observa aí, que tem como esporte a ferramenta fundamental de inclusão. Tatiana, sua pergunta aí. Isso é verdade. Boa tarde, candidato. E esse projeto já está há 14 anos com incentivo próprio da população. E à frente o mestre Charles, que tem uma pergunta sobre o tema para o senhor. Mestre, qual é a pergunta? Primeiramente, bom dia, candidato ao Senado. Eu gostaria de saber sobre a sua proposta sobre o esporte, a inclusão social nas comunidades do estado do Amazonas. Tudo bem. Candidato? Olha,
nós temos um sistema de ensino no Brasil que tem como objetivo principal, adestrar pessoas para o mercado. Então nós estamos criando jovens, produzindo jovem para o distrito industrial, para as empresas. Falta um sistema, e eu sou membro da Comissão de Educação, inclusive no Plano Nacional de Educação, eu aprovei essa emenda de transformar nossas escolas num centro de criação de cidadãos. Precisamos de técnicos para o mercado, mas precisamos de cidadãos para a sociedade. E não tem outra coisa, senão através do sistema de ensino, a gente incluir, injetar cidadania no jovem. O que é isso? É teatro, é esporte, principalmente música, que inclusive existe lei obrigando a música na escola, que é uma forma de fazer com que a escola seja um centro produtor de cidadania. Portanto, o esporte tem que estar no projeto pedagógico, político-pedagógico de qualquer escola. Olha o que está acontecendo no Amazonas. Há anos, a nossa cultura gasta pelo menos 100 milhões por ano, basicamente por apresentações vindo de fora, apresentações, eventos clássicos no centro da cidade. A nossa cultura não saiu ainda do entorno do Teatro Amazonas. Precisamos colocar cultura e esporte no estado todo, na periferia inclusive. Essa é uma coisa que o governo do estado precisa redirecionar. Orçamento redirecionado para uma escola cidadã. O senhor falou do papel do Senado, né, principalmente no que diz respeito ao Estado, que o senador representa, e também a República. Hoje, um senador, segundo o site Contas Abertas, ele é responsável por quase 169 mil reais por mês que saem dali dos cofres públicos para financiar a sua atividade. O senhor acha que é necessário tanto dinheiro para um representante da República agir, trabalhar, formular, fiscalizar? Eu acho que o senador e o deputado federal precisam de estrutura. Por exemplo, no estado do Amazonas, nós temos um custo alto de sair de Manaus para Brasília e de volta quase toda semana, né? Eu diria todas as semanas. Um senador e um deputado federal do estado do Amazonas para chegar em Maranhão, ele consome mais ou menos 10 mil reais no mínimo por viagem, né? Você precisa de consultor, você precisa de assessoria. Se isso for bem usado, eu diria que o custo não é tão significante. Agora, ter todos esses custos para ir dormir, para não trabalhar, para não se comunicar com o povo, para não fazer uma reunião com o pescador, com o estudante, com o professor, para traduzir isso em leis, em projetos, se não tiver isso, o custo-benefício realmente é negativo. Só que eu diria que isso não é a coisa mais importante. O problema maior hoje, na minha opinião, do parlamento é a ética, é a corrupção, é usar emendas de forma desonesta, é colocar uma emenda para um prefeito, rachar essa emenda com o prefeito. Então nós temos vícios maior do que a questão do custo. Eu fui gerente de uma fábrica grande aqui. O gerente de uma fábrica grande tem mordomias, vamos dizer, tem benefício maior do que qualquer deputado federal, mas só que ele produz. Ele chega numa fábrica, todo dia ele tem uma meta, ele tem indicador para acompanhar sua performance. No final do dia, ele chega em casa e diz produzir. Eu gostaria que os parlamentares fizessem isso. Acho que falta isso. Ao final do dia, produzindo. Se ele produz, o custo é insignificante. Sabe quanto é que custa a corrupção no Brasil? 100 bilhões de reais por ano. Sabe quanto é que custa a sonegação dos empresários por ano? 615 bilhões, segundo a ONU publicou há 3 meses atrás. São 700 bilhões de reais. E, portanto, o custo do Congresso é pequeno em relação a esses crimes, mas a função do Congresso pode ser otimizado. É combater esses pode crimes. Ser otimizado. Né? Se combate esses crimes, o custo-benefício é bastante positivo. Candidato, nós estamos chegando aos 2 minutos finais de entrevista. Eu gostaria que o senhor se dirigisse agora ao seu potencial eleitor com as suas considerações finais. Desde já agradeço muito sua participação aqui no programa. Eu quero dizer que a minha função como senador, por que eu quero o Senado se hoje eu sou deputado federal? Por um motivo bem simples. O Senado, ele tem muito mais força. O Senado é uma casa muito mais rápida. O Senado dialoga muito facilmente com o Congresso, dialoga muito facilmente com o Ministério e com a Presidência da República. Consequentemente, nós temos muito mais condição de ajudar o Estado do Amazonas, trazendo investimento, ampliando investimento, trazendo programa e ampliando
programas de governo. Agora, tem uma outra função que nós não falamos, a legislativa. Nessa função legislativa, eu pretendo continuar com o combate à corrupção, que dá um prejuízo muito grande para a gente. Além disso, pretendo diariamente fazer da tribuna do Senado a tribuna do Amazonas, a tribuna da Amazônia, para que hoje o Executivo veja com muito mais, uma visão muito mais diferenciada, muito mais estratégica para a Amazônia. Nós temos hoje uma Amazônia muito rica, mas ainda estamos queimando coisa que o mundo cobiça. Nós temos que dizer para o governo federal que a Amazônia é rica, o mundo cobiça e nós precisamos cobiçar a Amazônia. É um recado, é uma cultura que nós precisamos gerar hoje no Congresso. E com relação à fiscalização, eu gostaria de tratar de dois vértices. Melhorar os órgãos, Polícia Federal bem estruturada, Justiça bem estruturada, Ministério Público bem estruturada, Tribunais de Contas com um sistema esgotado que não fiscaliza mais nada e o aperfeiçoamento das leis que combatem a corrupção. Esse é o lado, resumindo, da nossa proposta. Primeiro, ajudar o Estado, trazer investimento. 2, combater a corrupção prioritariamente. Muito bem, o senhor tem ainda 15 segundos, se quiser utilizar bem esse tempo. Eu vou contar minha história nessa eleição. Espero que o candidato, meu opositor, o Omar, também conte sua história. Essa é a regra da democracia. Muito bem. Candidato Praciano do PT, obrigado pela sua participação em mais essa rodada de entrevistas que o programa agora promove. Para você, eleitor que está aí do outro lado, terá a oportunidade de formular melhor o seu voto. Esperamos que, de alguma maneira, tenhamos contribuído nesta primeira entrevista. Ao longo de mais 2 dias, teremos mais 2 candidatos aqui para fazer essas entrevistas e ajudar você na formulação do seu voto. 12h23, obrigado pela sua audiência. Márcia Lasmar. Obrigada, Amaral Augusto. Vocês de casa, vamos lá ver como é que está a Tatiana Sobreira, que vai se despedir ali de Nova Floresta, enquanto a Amaral está se preparando para terminar o programa aqui junto comigo. Tatiana Sobreira, levasse uma surra hoje, hein, minha filha? Rapaz, eu levei-lhe uma surra depois da surra que eu levei da minha adversária aqui, olha. Se prepare, Márcia Amaral, quando eu chegar aí eu vou tinindo, hein? Vou tinindo, aí eu ensino vocês. Eu vou pegar vocês lá na esquina. Mas enquanto isso, brincadeiras à parte, Charles, deixa o número do telefone e fala sobre a importância de cada um desses rostos envolvido com o futuro do país, né? Positivo. Número para contato 9180-3183, tá ok? E a importância que a gente tem nesse projeto não é só ganhar, fazer campeões, mas sim uma maior valorização que a gente tem aqui, que é os boletins escolar deles. Eu creio que não tem coisa maior para um professor saber que seus alunos saem de uma nota ruim para uma nota excelente. Esse é o campeão diferente. Esse é o campeão diferente, é um campeão que a gente vai pensar no futuro dele, o amanhã, e é aqui que a gente começa. Então, esse grito de guerra do amanhã, que começou há 14 anos, a gente fala assim, nós temos um jargão no programa, que é o nosso grito de guerra. Porque se a comunidade chamou, o agora chegou. Qual é o grito de guerra? Qual é o grito de guerra? A gente encerra assim. Deixa todo mundo na paz e a gente está de volta amanhã. Amaral e Márcia com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira. Só lembrando que eu corro, viu, Márcia Lasmar? Eu corro, que é uma beleza, olha. Mas não me pega, tô meio fora de forma, mas não me pega, não. A canela aqui é... Se eu ficar pra trás, me puxa, a canela é passada leva. no alho. Bacana o que o professor falou aí, hein? Isso, Todo mundo boletim. tem nota boa. E a gente também observa nele aquela chama do voluntariado brilhando ali nos olhos, muito legal. Um Quem tá fazendo jovem um serviço que legal. utiliza o seu tempo para mudar a vida de uma criançada que precisa desse tipo de apoio. Muito bacana, gostei de Muito ver. show de bola. Uma ótima tarde pra você, a gente se vê amanhã. Tchau. Amanhã tem mais. Boa tarde.